Olá, aluno do ensino médio. Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com vocês, eu e o nosso amigo Hermes, intérprete de Libras. Oi, Hermes. E nós, nessa semana, vamos dar continuidade às nossas aulas do Enem, com o tema Metabolismo Energético 3. Tratamos na primeira semana sobre a respiração celular, na segunda semana falamos sobre fermentação e hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Para a gente iniciar, vamos para aquela clássica questão do Enem. Ela é de 2018. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP, e a outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais água e oxigênio, glicose e oxigênio, radiação luminosa e água, glicose e radiação luminosa, oxigênio e dióxido de carbono. Bom, para a gente resolver essa questão, vamos então relembrar sobre a fotossíntese. Essa questão, ela está inserida dentro da competência de área 5 da Matriz de Referência de Ciências da Natureza do Enem, onde ela fala que entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. A habilidade, continuamos trabalhando com a habilidade 18, que fala que relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. E na nossa aula de hoje, vamos falar sobre compreender o papel das moléculas de ATP como intermediadoras dos processos energéticos celulares, conceituar fotossíntese e entender a equação geral da fotossíntese. Bom, todos nós sabemos o que é fotossíntese. Desde os anos iniciais do ensino fundamental, nós falamos sobre fotossíntese, que a planta produz o seu próprio alimento através da luz do sol. Só que à medida que vamos avançando no ensino fundamental, no ensino médio, vamos vendo que o processo de fotossíntese é um processo de extrema importância para a vida na Terra. Pois nós sabemos que é graças à fotossíntese que nós vamos ter oxigênio. Nós, seres aeróbicos, respiramos oxigênio graças à fotossíntese. Mas por que, Vinícius? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Sabemos também que toda a cadeia alimentar, toda a base da cadeia alimentar, dos níveis das relações tróficas em um ecossistema, ela vai iniciar com seres autótrofos, onde em sua maioria nós temos seres fotossintetizantes. Então, a fotossíntese ela é de extrema importância para todos os seres vivos. Bom, nós sabemos que fotossíntese ela vai ser a conversão da energia luminosa em energia química. Nós sabemos que na fotossíntese vai acontecer a fixação do carbono inorgânico para o carbono orgânico. Como assim, Vinícius? É através do gás carbônico, os seres autótrofos eles conseguem fixar essa molécula então de gás carbônico e transformá-la em uma molécula orgânica, em uma molécula de, por exemplo, de um carboidrato, em glicose. Então, os seres fotossintetizantes, os autótrofos, eles conseguem fazer esse papel. Os fotossintetizantes utilizam essa fonte de energia necessária para realizar essa fixação, a energia luminosa. Daí o nome fotossíntese. Ela é realizada por seres autótrofos e ela é dividida em duas fases. Nós temos a fase clara ou a fase fotoquímica e a fase escura
ou a fase bioquímica ou enzimática? Mas Vinícius, então quer dizer que a planta só vai fazer fotossíntese durante o dia? A fase clara só acontece durante o dia? Então, sim, para a fase clara acontecer, ela necessita de luz. E a fase escura, então, acontece à noite? Não. A fase escura não vai acontecer à noite. Existem algumas adaptações de algumas plantas que vão realizar, por estratégia adaptativa, nós veremos nas próximas aulas, que vão realizar essa fotossíntese de uma maneira diferenciada. Isso é como estratégia de sobrevivência. Mas a fase escura, ela não leva esse nome pelo fato de vai acontecer à noite, não. É porque ela não necessita da luz para ocorrer. Nós vamos ver aqui nos próximos slides. Então, ó, a fase clara, ela obrigatoriamente, ela vai acontecer na presença da luz. Daí o nome, fase clara ou fase fotoquímica. É a primeira fase. Depois, todos esses produtos dessa fase clara vão para a fase escura ou fase bioquímica. Nesse caso, independente da luz ou não, ela vai acontecer. Tranquilo? Vamos lá então. Fotossíntese. Então nós temos aqui duas equações da fotossíntese, onde eu trouxe para vocês a fotossíntese clássica, que todos nós conhecemos, e a fotossíntese dos seres procariontes, que é chamada de fotorredução. Nós sabemos, evidências provam isso, que os primeiros seres fotossintetizantes existentes na Terra foram alguns seres procariontes, daí o nome fotorredução, fotossíntese bacteriana ou procarionte, onde algumas bactérias, árqueas e cianobactérias realizam esse tipo de fotossíntese, onde eles vão utilizar a molécula de carbono mais ácido sulfídrico, juntamente com a luz, claro, que ela vai precisar dessa energia luminosa, que vai ser a fonte de energia externa dela, transformando em glicose e gás enxofre. Já na fotossíntese clássica, a fotossíntese dos eucariontes, o que acontece? Eu tenho gás carbônico, água, na presença de luz e clorofila, que nós sabemos, vai originar glicose, gás oxigênio e água. Vinícius, mas espera aí, na primeira equação, eu aprendi isso lá em química. Quando eu tenho 12 moléculas de água nos reagentes e 6 moléculas de água nos produtos. Eu aprendi isso na química que quando eu tenho aqui múltiplos, eu posso cortar. Então, se eu tenho aqui 6 moléculas de água aqui e 12, corto 6 aqui e tiro 6 aqui, fica 6. Isso é para mostrar para vocês que a água, ela não vai estar somente nos reagentes. Um dos produtos finais da fotossíntese vai ser a água também. Isso cai muito em prova, gente. Pensa, já caiu numa questão de prova, falando que a água só vai participar nos reagentes na fotossíntese. E aí, como a maioria das reações químicas sobre fotossíntese que a gente vê é a forma simplificada, onde eu tenho 6CO2 mais 6H2O liberando C6H12O6 mais 6O2, vamos escrever ela aqui para ficar mais fácil, tá? Então aqui, ó. Essa daqui vai ser a equação simplificada. Que aí fica mais fácil da gente compreender. Que vai ser 6CO2 mais 6H2O, C6H12O6 mais 6O2. Então, cortei essas 6 moléculas de água aqui, como é múltiplo, virou aqui então 6. Então, é isso que vai acontecer. Só que como nós temos essa equação simplificada, muita gente acredita e entende que a molécula, a água, só vai participar nos reagentes e não nos produtos. Então, lembre-se,
A água participa sim nos produtos da fotossíntese. Tranquilo? E aqui, por que eu estou mostrando então essa reação dos seres procariontes? Outra questão importantíssima que cai. O oxigênio, ele é liberado através da quebra da molécula de água. Como assim, Vinícius? Reparem, ó. Água liberou aqui o gás oxigênio. Ácido sulfídrico liberou enxofre. Então, reparem que só trocou, ó, o oxigênio pelo enxofre. Como na fotossíntese dos seres procariontes liberou o gás enxofre, e aqui nos seres eucariontes, a fotossíntese clássica, liberou oxigênio, então nós sabemos que a fotossíntese vai liberar gás oxigênio a partir da quebra da molécula de água, que nós vamos ver aqui mais para frente. Tranquilo? E aí, essa é a reação clássica. Gás carbônico mais água, na presença de luz e clorofila, eu tenho glicose, gás oxigênio e água. Não se esqueçam da água. Vamos lá. Aqui então eu tenho um cloroplasto. Toda essa reação da fotossíntese vai acontecer no cloroplasto. Onde eu tenho a água entrando aqui, oxigênio saindo, olha a luz do sol, entra o gás carbônico, sai glicose. Nós vamos ver isso detalhado, só para a gente ter uma visão. Então, a fotossíntese ela vai acontecer em duas partes do cloroplasto, que vai ser... Estão vendo que um monte de moedinha, parecendo moedinha aqui, é o que eu chamo de tilacoide. E esse espaço que eu tenho aqui entre esses tilacoides, eu chamo então de estroma. A primeira fase da fotossíntese vai acontecer no tilacoide, propriamente na membrana do tilacoide, que é lá que vai ter a molécula de clorofila. E a segunda fase, que é a fase escura ou bioquímica, vai acontecer no estroma. Então vamos lá. Tenho duas fases então. Aqui eu tenho o tilacoide e aqui eu tenho o estroma. A fase clara acontece no tilacoide, a fase escura acontece no estroma. Qual que é o objetivo da fotossíntese? Não é fixar o carbono inorgânico e liberar carbono orgânico, produzindo o seu próprio alimento? Ou seja, através do gás carbônico, eu vou o quê? Fazer o meu próprio alimento, que vai ser molécula de glicose, por exemplo. Acontecem outras reações, mas vamos focar aqui no entendimento, na compreensão, para que depois a gente aprofunde. Então, ó, preciso de gás carbônico. Gás carbônico, então, vai ser somente na fase escura que eu vou utilizar. E vai sair glicose. Esse é o objetivo da minha fotossíntese. O que vai acontecer? Para que isso aconteça, primeiro vai acontecer uma redução, e não igual na respiração que a gente fala que é uma oxidação. Nós sabemos que, em química, quando falamos em oxidação, estamos falando que essa molécula irá o quê? Perder elétrons. Quando falamos em redução, estamos falando o contrário, essa molécula irá ganhar elétrons. Nesse caso, a fotossíntese vai ser uma equação de redução. Ela necessita de elétrons. Vamos lá. Gás carbônico, glicose. Tenho carbono aqui, tenho carbono aqui. Tenho oxigênio aqui, tenho oxigênio. O que está faltando para eu completar essa molécula de glicose? Hidrogênio. Então, vamos anotar aqui do canto. Está faltando hidrogênio. Na célula, nós sabemos que o hidrogênio, ele é transportado na sua forma iônica, ou seja, são prótons, né, na forma H+. E nesse transporte, eu não transporto só hidrogênio, eu transporto elétrons também. Então, se está faltando hidrogênio, obviamente vai estar faltando elétrons. E como vai ser uma reação de redução, eu necessito de energia, vou ter que formar substância. Não é através da energia luminosa que eu consigo essa energia necessária para fazer essa conversão? Então, está faltando ATP. Da onde então que vai vir essas três
coisinhas que eu vou precisar: hidrogênio, elétrons e ATP. Da fase clara. Esses 3 produtos aqui, hidrogênio, elétrons e ATP, vão ser resultantes da fase clara, da primeira etapa da fotossíntese. Então vamos lá. O que vai acontecer? A molécula de clorofila, ela vai ter no centro dela magnésio. É esse magnésio. Então, quando a luz ela incide sobre a membrana dos tilacoides, ela irá energizar esse magnésio. Energizando esses elétrons do magnésio, o que nós sabemos na química acontece quando eu cedo energia para um átomo? Esses elétrons eles não conseguem ficar excitados a tal ponto que eles soltam da sua camada mais extensa e quando retornam para a sua camada original, eles liberam essa energia em forma de luz ou calor. Então é isso, esse é o objetivo então, dessa fase clara. Então essa luz irá energizar essa molécula de clorofila. Então elétrons irão ficar tão excitados, que vão o quê? Soltar e vão percorrer a membrana do tilacoide. E com isso entra a participação da água. A molécula de água, que vai estar presente na primeira etapa da fotossíntese, ela vai ser quebrada. Por quê? Ela vai ter que ceder esse elétron que a molécula de clorofila perdeu para ela. Então, essa quebra pela luz, nós chamamos de fotólise da água, que vai ser a quebra da molécula de água através da luz. Então, a água, ela é quebrada em 2H+, mais 2 elétrons, mais meio A2, balanceado aqui, pela luz. Um elétron aqui vai lá participar, então, da molécula de clorofila para repor isso, para estabilizar essa molécula. Com isso, ó, tenho hidrogênio. Não tenho? Tenho hidrogênio que vai vir para cá. Esse oxigênio a célula vai precisar? Não, a planta não vai precisar para esse processo. Então, ele vai ser liberado. O que a planta não vai ser autótrofo, ele não vai consumir, ele vai liberar na natureza. Então, ó, esse hidrogênio, ele vai ser transportado pelo NADP. Esse NADP, que é igual ao NAD, o FAD, eles vão ser transportadores de elétrons. Transportam, então, aqui, ó, o hidrogênio e o elétron até chegar aqui. Então, já tem o hidrogênio. E agora, o que vai acontecer com a energia? Essa movimentação desse elétron, então, produz ATP. Esse ATP, então, produzido na fase clara, vai ser a energia necessária para que o cloroplasto consiga, então, fazer essas reações lá no estroma da fase bioquímica para formar a glicose. Então, vamos voltar. A fotossíntese ela começa na fase clara. Luz, água, vai o que? Energizou a molécula de clorofila, ocorreu a fotólise da água, liberou gás oxigênio. Essa movimentação desse elétron na membrana do tilacoide produz energia. Produz energia, vai lá para o estroma, na fase escura ou bioquímica, onde juntamente com o NADP vai o hidrogênio. Com isso, o gás carbônico entra e ocorre então essa redução, onde acontece o que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das 5 pentoses, que depois a gente vê isso com mais calma nas aulas de metabolismo no primeiro ano. Você, que é do terceiro ano, já deve ter visto sobre isso. Mas você que é do primeiro e está assistindo, você vai ver com calma essas reações. Aconteceu isso tudo, liberou o quê? A glicose. Essa é a reação da fotossíntese e vai dar base para a gente resolver a nossa questão. Então, para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais o quê, gente? Radiação luminosa e a água. Por quê? Para que ocorra a fixação do carbono, a célula necessita de energia e de hidrogênio, provenientes da fase clara.
a radiação luminosa ela vai ser necessária para energizar a molécula de clorofila e, consequentemente, necessária para a síntese de ATP. E o hidrogênio? Ele vai ser cedido através da quebra da molécula de água no processo que a gente chama de fotólise da água e resultando na liberação de gás oxigênio. Alternativa C. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham relembrado da fotossíntese. Espero vocês então até a nossa próxima aula. Até mais!